Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse dia, essa tarde, essa noite, no nosso canal. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão nos ouvindo em mais esse dia. Hoje quero trazer uma reflexão aos nossos corações aí, em cima do Salmos 25, que fala sobre o auxílio divino, para que Deus venha estar nos auxiliando, em alguma dúvida que temos nos nossos corações, que muitas vezes o inimigo tenta colocar, dúvidas, mas que através desses salmos o Senhor venha falar grandemente conosco e nesse dia. Quero que os irmãos e as irmãs peguem aí então a sua Bíblia aí, no Salmos 25, a partir do versículo 1 aí, tá bom? Vamos estar lendo. A ti, Senhor, eleva a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia por causa da tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que o guardam, a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Glórias a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos estar orando, Senhor, meu Deus e Pai, que essa palavra venha entrar nos nossos corações, Pai. Que venha a nos confrontar, Senhor. Que muitas vezes o inimigo tem falado aos nossos ouvidos, mas sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, e não deixará que o inimigo sopre as dúvidas, sopre as aflições nos nossos ouvidos, para que não venhamos a cair nas armadilhas, nas ciladas de Satanás, Pai. Que o Senhor venha a nos dar a direção através da Tua palavra. Venha falar conosco sempre, Pai, nos orientando a cada dia, para que venhamos a ser reflexo de Jesus Cristo para o mundo, para aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra, meu Deus. Assim eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, venha falar aos nossos corações, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que realmente o Senhor quer que ouçamos de Ti, Pai, vindo diretamente do trono do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aqui essa palavra é muito clara,
muitas vezes nos sentimos abatidos, entristecidos por algumas circunstâncias, né, que vêm, né, sobre nós. Nós, né, que somos cristãos, muitas vezes nos sentimos fracos, sim, por que não, né? Muitas vezes nos sentimos inválidos, né, por estarmos fracos, não termos forças, né? Às vezes não conseguimos orar, às vezes não conseguimos buscar, às vezes não conseguimos dar à nossa mente a direção correta, né? Por alguns motivos, né? Fúteis, muitas vezes, né? Que vêm a querer nos derrubar. E aí o inimigo se aproveita disso, né? Às vezes pode ser na nossa vida sentimental, na vida profissional, na nossa vida financeira. É a parte mais fraca que o inimigo tenta nos afrontar e nos atacar, né? Mas aqui, nesses salmos, a gente busca o auxílio divino, né? Porque temos que elevar a nossa alma a Deus sempre, né? Buscando a direção de Deus, confiando em Deus, né? Para que nós, servos do Senhor, não venhamos a ser envergonhados. Muitas vezes nos sentimos, né, envergonhados, porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Pode ser no nosso trabalho, em qualquer fase da nossa vida. O inimigo ele tem usado, né, pessoas para querer nos afrontar, para querer nos entristecer, mas temos que confiar no Senhor, porque a partir do momento que somos cristãos, nós temos muitos inimigos, e a Bíblia fala que não é contra a carne, né, mas sim contra os principados e potestades do ar, né? Então temos que estar vigilantes e orando sempre, né? Buscando o auxílio divino. Porque se a Bíblia fala que se esperarmos no Senhor, nós não seremos envergonhados, né? Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente contra nós, né? Que venhamos a conhecer os caminhos de Deus, venhamos a conhecer a verdade, né, que Ele tem para nos mostrar, que Ele venha nos ensinar os caminhos retos dEle, né? Que Ele venha nos mostrar o caminho da salvação, que Ele venha a nos guiar sempre, né? Porque, meus irmãos, muitas coisas aí fora têm tentado nos derrubar, têm tentado nos mostrar que nós não somos capazes, mas a Bíblia ela fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Lá no versículo 13 fala: na prosperidade repousará a sua alma, né? Hoje, se você está passando por um momento difícil financeiro, você tem que colocar uma coisa na tua cabeça. A Bíblia diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E se somos filhos dele, nós devemos sim repousar na prosperidade do Senhor. Que a nossa alma tem que repousar. Temos que acreditar firmemente e fielmente que o Senhor ele se levanta nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, que Ele venha trazer os suprimentos que precisamos, que Ele venha trazer a prosperidade financeira que precisamos para estar mantendo a nossa casa, a nossa família. E creia, irmãos, eu declaro sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que Ele vai trazer prosperidade, vai trazer prosperidade na sua vida financeira, sentimental, profissional, na tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Aqui também diz que para que Ele venha a voltar a compaixão dEle, porque muitas vezes nos sentimos sozinhos e aflitos. Não se sinta sozinho e aflito, meu irmão e minha irmã.
pois Deus está conosco sempre. Muitas vezes não ouvimos o Senhor falar, mas creia, irmãos, Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo e está com você. Creia somente que Ele vai trazer a solução para o meu e o seu problema, em nome do Senhor Jesus. Aqui também fala no versículo 17: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Meus irmãos, temos que nos colocar sempre prostrados de joelhos buscando a misericórdia de Deus, para que Ele venha tirar, venha aliviar as nossas tribulações, que venha tirar de dentro do nosso coração as nossas angústias e que Ele venha considerar as nossas aflições, porque o nosso sofrimento é muito grande, a nossa batalha é muito grande, o inimigo, ele está aí, às portas também, sabe? Querendo arrebatar almas para o inferno. E muitas vezes, no calor da emoção, no calor das condições reais que passamos, muitas vezes nós não sabemos esperar a resposta de Deus e acabamos fazendo coisas absurdamente erradas, né? E o inimigo vem a ficar feliz com as coisas que a gente faz, sabe? E não é por esse lado. Temos que sim buscar em Deus, confiar em Deus, esperar em Deus. A palavra diz que nós temos que esperar pelo Senhor, nós temos que esperar que Ele vai nos dar sim a resposta que tanto queremos, mas não é no nosso tempo, e sim no tempo dEle. A palavra diz que há tempo para todas as coisas, então temos que saber esperar em Deus. Que venhamos, meus irmãos, a pedir a Deus que perdoe os nossos pecados sempre, sabe? A primeira coisa, pedir a Deus: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Pai, perdoa as nossas transgressões, Senhor, porque não somos dignos da Tua glória, Senhor, não somos dignos do Senhor, sabe? Temos que nos dobrar para Deus, saber nos dobrar para Deus. A Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, mas porque ele sabia se aquebrantar para o Senhor. Ele sabia se aquebrantar diante de Deus. Ele se dobrava, ele se cingia de pano de saco, ele jogava cinza sobre a cabeça para se humilhar a Deus. Ele sabia se humilhar ao Senhor. Era por isso que ele era segundo o coração de Deus. Então, irmãos, vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos nos aquebrantar de verdade, verdadeiramente diante do nosso Deus. Vamos nos rasgar o nosso coração, rasgar as nossas vestes. Quando fala rasgar as vestes, é rasgar o nosso coração, abrir o nosso coração a Deus, para que Ele venha a fazer parte de nós. Porque a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, mas como é que Ele vai habitar em mim e em você se nós não abrimos a porta para Ele entrar? Se a nossa casa muitas vezes está suja, cheia de medo, cheia de dúvidas, nós não temos que ter dúvidas. Se é Deus que manda, Deus que fala, então faça. Peça direção a Deus. Peça com que Ele venha habitar dentro do seu coração, dentro do seu eu, que Ele, com certeza, Ele vai responder a minha e a sua oração. Faça uma faxina aí dentro de você, veja o que não é bom, o que não tem de bom aí. Muitas vezes nós nos sentimos aflitos, mas essas nossas aflições, muitas das vezes, meus irmãos, é aquilo que temos dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, o nosso coração. O que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, o que eu tenho falado.
que não tem deixado o Senhor habitar. Então temos que estar vigilantes nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Faça uma faxina aí dentro de você, dentro do seu coração, e veja realmente se não há algo que está impedindo o Senhor de entrar. Ele está batendo aí, ó. Está batendo, pedindo para entrar. Mas faça uma faxina, faça uma reflexão de todos os seus atos, de tudo aquilo que impede o Senhor de habitar no seu coração. E você vai ver que Ele vai te responder. E Ele vai entrar com provisão, vai entrar com a provisão de vitória sobre a minha vida, sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque sem Deus não somos nada. Primeiramente, a quebrantar o nosso coração diante do Senhor. E veremos o quão grande e glorioso vai ser a nossa vitória. E gritaremos, e louvaremos, e exaltaremos o grande nome do Senhor. Em nome de Jesus, com a nossa vitória garantida. Amém, meus irmãos? E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu joinha, compartilhe, deixe aí, o seu recado, que estaremos respondendo. Compartilhe, irmãos, compartilha, para que esse vídeo alcance mais e mais corações aí, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e até o próximo vídeo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Olá, sejam